Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 19 de outubro de 2022, 24 de Tishrei, 5783. Primeira semana de Bereshit, o novo ciclo dos estudos de Torá. Estamos aí no primeiro livro dos 5 livros da Torá, os 5 primeiros livros das Sagradas Letras, Sagradas Escrituras. E nós estamos na nossa primeira porção semanal, que leva o nome do livro, Bereshit, no princípio, ok? Então estamos aí dentro dessa graça bendita, né? Para estarmos aí iniciando o nosso novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Baruch Hashem por isso. Nós temos aí uma palavra do nosso Rebbe no início da nossa leitura de hoje, da nossa aliá de hoje, né? Lembrando que como tivemos aí Simchat Torá, e dentro desse aspecto aí nós tivemos o início oficial, né? Exatamente no dia de Simchat Torá, alegria da Torá, e então nós estamos aí com um acúmulo, né? Por assim dizer, né? De aliot, de leituras diárias. Então hoje nós estamos no 4º dia, ontem nós tivemos a introdução, né? Então vamos tentar fazer aí uma sinopse, né? Um resumo das quatro leituras até aqui, tendo em vista que Bereshit realmente nos traz muitas coisas fantásticas para podermos estar refletindo aí, ok? A palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre uma passagem do profeta Elias, né, o profeta Elias, diante daquela questão, né, dos profetas de Baal, né, e o povo israelita. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz uma reflexão para nós no dia de hoje, que também é muito oportuna, exatamente para o período que nós estamos vivendo, né? Um período político que o nosso país está vivendo, e realmente aí, né, um momento bem sombrio na história do nosso povo, do nosso país, né? Lembrando que os Bnei Noach, né, estarão ainda aí nas zonas eleitorais para fazer a sua opção, né? Então estarão aí escolhendo entre os 2 candidatos ao executivo, ao poder executivo, para poder aí estar na frente e governando realmente o nosso país, né? Lembrando que a questão não é política A, B ou C, e também não é uma questão de candidato A, B ou C, né? Também não é uma questão sobre direita, esquerda, para cima, para baixo, no avesso ou não no avesso, e por aí afora vai. A questão é exatamente nós estarmos aí vendo, né, dentro, como não judeus, nós estarmos vendo exatamente a questão das 7 leis de Noach, né? As 7 leis de Noach, e nós estarmos aí enquadrando, né, os candidatos dentro das 7 leis de Noach. E aí você faz comparação, e aí você pesa na balança, né, para você poder fazer a sua escolha, né? Sabemos exatamente que Deus, o soberano dos mundos, ele está realmente no comando de tudo, mas ele deu ao ser humano o livre arbítrio, a escolha, né? Então, Deus, ele não tem robôs, ok? Então ele deu ao ser humano, e nós estamos vendo isso dentro de Bereshit, é o princípio, né? Ou no princípio, e nós precisamos estar aí nos alicerçando de forma correta dentro daquilo que está no centro da vontade de Deus, ok? E para nós, Bnei Noach, entre as nações, nós precisamos aí, estamos envolvidos com as nações, né? Não vamos ficar em hipótese nenhuma, né, apregoando partido A, B ou C, ou candidato A, B ou C. O que nós fazemos é exatamente trazer
realmente a superfície do conhecimento, né, aos candidatos que se enquadram o mais próximo possível dentro das 7 leis universais para um mundo melhor, conhecido como as 7 leis de Noah, ok? Então, nesse sentido aí, é que nós estamos trazendo realmente a questão em si. E automaticamente, né, nós temos aí a palavra que nos traz realmente um alicerce, uma base, para que nós possamos realmente refletir sobre essa questão. Então, a palavra do nosso Rebbe no dia de hoje, né, ela diz assim, com referência ao profeta Elias, os profetas de Baal, né, e o povo israelita, o povo judeu. Então, essa passagem está no capítulo 18 de 1 Reis, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, o profeta Elias repreendeu seu povo. Por quanto tempo vocês caminharão dos 2 lados da cerca? Indagou o profeta ao povo israelita. Decidam agora, ou vocês são pela idolatria do Baal, ou são pelo único Deus vivo. Ora, Elias não pensou, por exemplo, espere um pouco, o que acontecerá se escolherem a primeira opção? Não será por minha culpa? Então, nessa reflexão, o Rebbe está dizendo aqui, ó, o profeta Elias, Eliarro, ele disse ao povo israelita, né? Por que vocês estão aí cocheando entre 2 pensamentos? Ou trazendo mais dentro da palavra dos nossos mestres e sábios. Até quando vocês caminharão dos 2 lados da cerca? Que representa exatamente o quê? A Torá. Vocês ficarão do lado da idolatria de Baal ou vocês ficarão realmente do lado da cerca onde está a palavra divina pelo único Deus vivo? Então, nesse momento, houve uma dupla opção. Havia 2 opções. Então, o povo precisava decidir e não ficar aí entre 2 pensamentos, ou ficar pulando de cerca. Uma hora ia para o lado da idolatria de Baal, outra hora voltava, pulava a cerca de volta e vinha para a Torá, a palavra divina, e para o único Deus vivo. O único Criador, o único Salvador. Então era isso que o profeta Elias estava falando. Então aí quando ele falou dessas 2 opções, então o profeta não pensou, e se por acaso eles escolherem a primeira opção, ficarem do lado da idolatria de Baal? Será que se eles tomarem essa decisão, a culpa vai ser minha, porque eu coloquei eles diante de 2 opções? Não. O que acontecerá se eles escolherem a primeira opção? Seria culpa do profeta? Não, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. E os mestres, os profetas, né, os sábios, estão aí para trazer realmente a realidade dos fatos, né? E nesse sentido fica essa questão, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Precisa decidir. Dentro do nosso contexto real, né, como Bnei Noah, não judeus, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos entre as nações e nós temos os nossos deveres cívicos ou os nossos deveres civis. E um deles é exatamente esse, ir nos dias das eleições e você lançar lá o seu voto. Abstinência, anular, cancelar, não ir e pagar a multa posterior e etc. e tal, isso daí está totalmente fora de conjugação, certo? Aí é aquela questão, a pessoa está fazendo uma opção de sair pela tangente, né? Então, é aquela questão, eu não sou nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Então, isso daí são aquela questão, né, os isentões que não tomam partido nenhum, ou seja, não tomam uma decisão, melhor dizendo, não toma decisão. Mas eu vou abster o meu voto, eu não vou lá votar,
eu não concordo com nenhuma das duas opções, né, etc e tal, né? Então fica ou em cima do muro, ou se torna um isentão, né, ou se torna lá não sei que lá, patati patatá, por aí fora vai. Só que você tem uma responsabilidade. Se você não consegue resolver a sua responsabilidade civil como um Berei Noah no meio das nações, como que você vai resolver as outras questões? Essa é a realidade, ok? Então, por isso, dentro das opções, nós temos o quê? Nós não temos candidato A ou B e nem partido A ou B. Nós temos as 7 leis de Noah. E é dentro das 7 leis de Noah, de acordo com a Torá, é que nós vamos enquadrar os candidatos. E aquele que se aproxima mais das 7 leis universais para um mundo melhor, então a sua opção é óbvia. A sua opção é óbvia. Então, realmente, você trazendo os candidatos para dentro das 7 leis de Noah e você pesando na balança, aí você tem condições de analisar, e aquele que mais se aproxima realmente da vontade divina, que são as 7 leis de Noé, para um mundo melhor, obviamente é a melhor opção, ok? Essa é a realidade. O governo perfeito, nós já temos, que vai ser no momento, a partir do momento que o justo e verdadeiro Mashiach se revelará. Aí nós teremos um governo perfeito, porque Mashiach, ele vai curar, sarar os 4 reinos. Vai conduzir o povo de Israel, que também precisa ser sarado, curado, né? Para estar realmente em Israel, em Jerusalém, junto com Mashiach, a construção do 3º templo. E o reinado de Mashiach se estabelecerá nos 4 ventos do nosso planeta. Então, o governo perfeito nós já temos, nós não temos que se preocupar com isso. Mas para chegar lá, nós temos opções aqui secundárias. E aí, realmente, vem dessa questão. Enquadrando dentro das 7 leis de Noah, você tem uma opção. Então, o profeta Eliabe, ele não ficou pensando, se o povo escolher a primeira opção, ficar do lado da idolatria de Baal, eu vou ser culpado porque eles escolheram? Não. Em hipótese nenhuma. Mas o profeta sabia que se eles escolhessem erradamente, ele também sofreria as consequências, as más consequências de uma escolha ruim. Porque ele fazia parte do povo judeu. E o povo judeu sofreria as consequências de uma decisão errada. Porém, ele conhecia muito bem o seu povo e sabia que se fosse posto contra a parede, diante de um ultimato, e tivessem de escolher ou isso ou aquilo, fariam a opção certa. Então, por que pegamos as coisas erradas na vida? Então, primeiramente, o profeta Eliabe, ele sabia muito bem que o povo sendo encostado na parede com um ultimato, então ele sabia que o povo iria tomar a decisão correta, certo? Porque ninguém vai pegar no martelo e sair martelando a própria mão. Então vai tomar a decisão correta, né? Ninguém vai tomar uma decisão com sabedoria e temor aos céus por alguém que já anuncia antecipadamente que você não vai ter liberdade, você vai ser um escravo, por exemplo. Então aí se a pessoa quer ser escravo e perder a sua liberdade, ela fez a sua opção. Então, a sua opção e a sua decisão foi tomada, ok? Mas o profeta sabia muito bem que o povo israelita, quando é colocado contra a parede, num ultimato, toma sempre a decisão correta, né? Então, na sequência, o Rebbe diz assim, por que então as pessoas, nós pegamos as coisas erradas na vida? Por quê? Então é interessante que a resposta do Rebbe também é muito simples para nós entendermos, né? Ele diz assim, por que nos iludimos? Olha só, nós mesmos nos iludimos. Então esse negócio, eu fui enganado,
eu fui levado no bico. Negativo. Nós nos iludimos pensando que podemos ter tudo. Toda a escuridão, ou seja, tudo aquilo que é da escuridão, das trevas, tudo aquilo que é da vontade do Yetzer Hará, a má inclinação, e toda a luz num só pacote. Ou seja, a pessoa se ilude que pode ter tudo dentro do campo das trevas, as suas paixões infames, que ele pode desfrutar delas e ao mesmo tempo ele pode desfrutar das bênçãos divinas. Mas aí o Rebbe diz, não podemos fazê-lo. Ou seja, nós não podemos ter as duas coisas no mesmo pacote. Então, aquele que se ilude achando que pode ter os dois mundos ao mesmo tempo, e aqueles que realmente confiam no Eterno, colocam as 7 leis de Noah para que as pessoas sejam enquadradas nela, porque as 7 leis de Noah é para as nações, para um mundo melhor, para abreviar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que é o único governo que será perfeito, que vai corrigir os 4 reinos, vai colocar os pingos nos is exatamente no seu lugar. Então, nós não estamos procurando um governo perfeito, porque nós já temos esse governo perfeito. Enquanto ele não se revela para a redenção final, nós, entre as nações, temos os nossos compromissos e responsabilidades civis. Quem foge aos seus compromissos e responsabilidades civis, daí você tira a sua conclusão. É merecedor de confiança? Então está aí, ok? Por exemplo, que nem aquela pessoa, ela casa, mas ela não assume a responsabilidade, o compromisso do casamento. Casa, mas quer viver como um solteiro. E aí? Que casamento é esse que vai dar certo? Vai dar certo isso? Não vai. Então é a mesma coisa. Dentro da nossa configuração, nós temos os nossos compromissos e responsabilidades, né? Então não fuja, porque Deus está te confiando algo sublime. E nós sabemos que quanto mais e mais nós podemos trazer com liberdade a unicidade, a unidade de Hashem, quanto mais tivermos liberdade para podermos falar do único Deus, o único Criador, o único Salvador, nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão judeu e nós estamos abreviando a revelação de Mashiach. Quanto mais oculto ficar a luz, quanto mais oculto ficar a liberdade de expressão, mais tarde ou mais tardar ficará os dias de Mashiach. E por isso os nossos sábios falam e junto com eles nós falamos. Mashiach, que seja para qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Então reflita e tome a sua decisão. Ok? O nosso shalom vai para Ivanilde Santana, a Ana Emília, o Pedro Reis Silva de São Carlos, São Paulo, o Carlos Silva de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o pessoal lá do grupo Lehaim, né? A Ana Eustáquio, Jorge Derviles, Alan J. Burg, de Quatro Pontes, né? Paraná, a Edna Gonçalves, São Paulo, capital, o Antônio Souza, Valmir Alexandre, Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, Raimundo Pereira Neto, da cidade de Augustinópolis, lá em Tocantins, Cláudio Cortez, Jataí, Goiás, Richard Stone, Manaus, Amazonas, Luan Otávio Prachedes, Três Pontas, Minas Gerais, Cecília Leia Caráver, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Michel Gurgel, Manaus, Amazonas,
José Ferreira Dias Ferreira, Suedney de Vasconcelos, Natal, Rio Grande do Norte, Carlos Camargo Amaral, Itu, interior de São Paulo, Antônio Lisboa, o Xedid, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, José Bento Dornelles Dutra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Toninho Bordalho, lá do grupo Histórias Judaicas, Costa da Costa, lá de Apucarana, Paraná, Ben Yahu Dias, Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, Jefte Falcão, Ji Paraná, Rondônia, Aldenice Borges e Brau Maffei, da cidade de Içara, Santa Catarina, Baruch Hashem, Amalu, lá do distrito de São Sebastião, de Distrito Federal, Brasília, né? A Maristela Maciel Correia Pereira, da cidade de Raul, como é mesmo? Minas Gerais, né? Da cidade de Raul lá, esqueci o outro nome da cidade, Maristela. A Luciana Rodrigues, Marília, né? Interior de São Paulo, e a nossa região aqui de Bauru. A Aparecida Fátima, aqui de Bauru, né, ali da Sinagoga Benem Noar, Jardim Silvestre 2, Bauru, né? Então, Bauru região, nós já temos uma sinagoga Benem Noar em Bauru, né? Temos aí o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, ok? E nós aí estamos aí na coordenadoria regional Bauru e região, né? E juntos, né, eu e o Emerson estamos aí com a sinagoga Benem Noar, né, em Bauru. Então, você que quer conhecer o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, o nosso rabino do Rabad, da sinagoga Rabad Brooklyn, São Paulo, é um rabino ortodoxo do Rabad, né, e as nossas orientações nós recebemos dele, né, para os Benem Noar, ok? Baruch Hashem. Então, estamos aí dentro dessa monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, entre em contato aí e venha conhecer o movimento Benem Noar em Bauru e região, no Brasil e fora do Brasil, ok? Baruch Hashem. Na graça bendita do nosso Deus, estamos aí hoje, o quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat, e nós estamos no nosso primeiro livro, no novo ciclo dos estudos de Torá, e nesse sentido nós estamos na quarta leitura, né? Como nós tivemos aí Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torá, então oficialmente ontem nós começamos o livro de Bereshit. Então nós temos aí um acúmulo de 4 leituras, né? E o livro de Bereshit é bem, vamos dizer assim, de uma certa forma é meio complexo, né? Mas vamos tentar trazer aqui algumas coisas para podermos nos localizarmos, né, nesse princípio, né, do nosso ciclo, para podermos estar acompanhando no dia a dia. E no dia a dia, pela graça de Hashem, nós vamos sempre comentando aí a própria primeira porção, Bereshit, né? Então nós temos aí agora no próximo Shabat, né, nós temos aí então o chamado de Shabat Bereshit. Esse Shabat Bereshit, existe um costume askenazita, né, que a partir, né, da Minha, o serviço de preces no sábado à tarde, né, é acrescentado dentro do costume judaico askenazitas, né, o Salmo 104, que é chamado de Bereshit Nafshi, e 15 salmos, é o Salmo 120 até o Salmo 134, são os salmos que tem Shir Hamalot, né? Então esses salmos aí são acrescentados em todos os Shabats, que vai nesse período, a partir do próximo Shabat, até o Shabat Hagadol, que precede o Pesach.
Então esse é um costume ashkenazita, né? Nada impede que possamos assim o fazer, ok? Né? Muito pelo contrário, né? Sempre bom recitar salmos, né? Como os nossos sábios dizem, né? Se nós tivéssemos realmente a visão apurada, a sensibilidade espiritual, o quanto que o livro de Salmos é realmente magnífico e quanto que realmente a graça divina exala através do livro de Salmos para as nossas vidas e para aqueles a quem nós recitamos salmos em favor desta ou daquela pessoa que está nesta ou naquela situação, ou algo semelhante, né? O quanto que isso é poderoso, né? Para recitar salmos para nós mesmos, para as nossas famílias, os nossos queridos, amigos, conhecidos, quem nos pede preces, etc. e tal. Então é muito importante isso daí. Então por isso, né, esse costume ashkenazita, né, a partir do próximo Shabat, na prece da tarde, a Minha, então é acrescentado o Salmo número 104, né, e 15 salmos, que são os salmos 120 até o Salmo 134. Esses salmos, eles falam realmente da beleza, da grandeza da criação, né? Como Deus realmente é maravilhoso na obra da criação, né? Lembrando que nós temos semanalmente o Shabat, e o Shabat é realmente uma comemoração da obra da criação. Então, quando nós chegamos em todo o Shabat, o pôr do sol do sexto dia, sexta-feira, até o pôr do sol do sétimo dia, o sábado, nós de fato estamos comemorando a obra da criação. É onde nós reconhecemos literalmente e de forma mais intensa que Deus é o único criador, é o único soberano dos mundos. E Ele é o único que criou realmente tudo aquilo que há no nosso universo. Por isso, Deus é tudo, tudo é Deus, ok? Então, nós temos essas questões aí. Vimos ontem sobre a questão de Bará, criou, né? E também tivemos aí um momento, né, de o sentido adicional para Bará, além de criou, fora, que significa exatamente que o nosso trabalho no nosso dia a dia é trazer para fora a presença divina que está oculta na natureza, dentro dos 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano, né? É trazer para fora a revelação divina, ok? E depois nós vimos também sobre a questão que Bará, ele está conectado com Bari, e Bari significa saudável. Então, nesse aspecto, os nossos sábios falam que realmente nós temos uma tarefa para curar o mundo. E vejam bem como é importante a questão da palavra inicial do Rebbe, sobre Eliyahu e as 2 opções, e sobre exatamente o momento que nós estamos vivendo dentro da nossa nação, as 2 opções. Se uma das nossas tarefas é exatamente Bará, Bari, Bará criou, Bari, saudável, ou seja, criar algo saudável. Isso significa que uma das nossas tarefas é curar o mundo. Fazer com que a escuridão brilhe, fazer com que as trevas se dissipam e a luz de Hashem e a sua palavra venha brilhar mais e mais. Por isso, nós precisamos realmente aquilo que envolve a nossa sociedade, os nossos governos, nós precisamos colocá-los na balança das 7 leis de Noah. E aquele que mais se enquadra dentro das 7 leis de Noah é a nossa opção, para que as trevas não se propaguem. Se nós temos aí, de fato, né, um compromisso para curar, sarar a terra, então eu não posso escolher a doença para reinar o nosso país, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Não é verdade? Então é uma questão de senso, de lógica,
ok? Então, dentro desse aspecto, nós vimos aí aquilo que Baal Shem Tov traz para nós, que no princípio Deus criou os céus, que significam todas as bênçãos espirituais, e a terra, que significa que Deus, ele criou todas as bênçãos físicas, materiais e financeiras para a humanidade. Ou seja, Deus, ele não quer nada de ruim para você. Deus não quer nenhuma doença para você. Deus não quer nenhuma miséria para você. Então, para que você vai querer opinar, escolher alguém que traga doença e desgraça? Aí você está contra a vontade divina. Você mesmo não estará cumprindo as 7 leis de Noé. Entendeu? Então é fácil. É só nos colocarmos dentro da palavra. E você trazer o sistema, a sua sociedade, a sua comunidade, né? Os governos que regem as nossas sociedades, trazê-los para dentro das 7 leis universais. E aquele que está mais próximo a ela é a sua opção. Ou seja, é o antídoto. Não escolha a doença e a miséria, né, para a sua vida e para os seus filhos e netos, para gerações futuras, ok? Então, curar o mundo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus, é a nossa tarefa suprema. Então eu preciso realmente fazer a minha parte. Então não tem lugar para isentão. Aquele que fica em cima do muro, né? Ou aquele que enfia o rabinho no meio das pernas e fala, não tem nada a ver com isso e deixa eu fora disso, né? Então aí não tem lugar. É opção. Deus te deu livre-arbítrio. E Deus, ele realmente quer que nós saibamos tomar decisões com inteligência, né? E não com outra coisa avesso à inteligência, ok? Então, dentro desse aspecto todo aqui, amados, nós vemos aí as realidades dos fatos que nós temos diante de nós. E é por isso que, de fato, nós precisamos cada vez mais estarmos aí trazendo luz e transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem. O nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva também chegando por aí, né? O nosso emissário ali na sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, né? Então, né, os amados de Bauru e região, tem aí, né, o Emerson e a nós para entrar em contato e vir conhecer, né, o movimento Benei Noach, né, em Bauru e região. Baruch Hashem. Então, amados, nós temos diante de nós aqui as nossas algumas reflexões, né, para podermos fazer, tentarmos aí trazer aí as nossas 4 porções, ou aliás, as nossas 4 aliote, né, as 4 leituras, né. Então, nós temos aí diante de nós o capítulo 1, né, da nossa paraxá semanal, né? Vimos aí a questão exatamente sobre o princípio da criação, né? Vimos ontem aí onde nós tivemos aí uma introdução, uma sinopse, um pequeno resumo, né? Então, os dias da criação se resumem da seguinte forma: no primeiro dia, Deus criou céu, terra e luz. No segundo dia, o firmamento, os anjos e o purgatório. No terceiro dia, ele criou árvores, vegetação e o jardim do Éden. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. E na quinta-feira, ele criou aves, peixes e o Leviatã. No sexto dia, ele criou animais da terra, rebanhos, répteis, o homem, a mulher e os demônios. Vejam bem aqui que nós temos, né, do primeiro dia da semana até o quinto dia da semana, nós temos aí, Deus faz 3 criações diárias, né, no primeiro dia até o quinto dia da semana.
Então nós temos primeiro dia céu, terra e luz, 3. Segundo dia, firmamento, anjos e purgatório, 3. Terceiro dia, árvores, vegetação, jardim do Éden, 3. Quarto dia, sol, lua e estrelas, 3. Quinto dia, aves, peixes e leviatã, 3. Sexto dia, nós temos animais da terra, rebanhos, répteis, homem, mulher e os demônios, 6. Dentro desse aspecto, nós vemos aqui, de fato, que no sétimo dia, Deus não criou nada. Por isso que ele separou o sétimo dia para abençoá-lo e santificá-lo. A primeira festividade que Deus deu para o povo, a humanidade, o sétimo dia da semana, o Shabat, certo? Então, por isso o Shabat ele é especial, tanto para judeus como para não judeus. Dentro da configuração judaica, existe as 39 leis não fazer no dia de Shabat, que é ordenado ao povo judeu. E para os não judeus, né, nós temos aí o honrar, né, o Shabat, onde nós continuamos, né, dentro da criação, nós continuamos aí, como não judeus, nós continuamos a obra criadora de Hashem. Né? Nós honramos, reconhecemos Hashem como o único criador, né, de todas as coisas. Né? Então, nós temos aí. Dentro desse aspecto também, sexto dia, foram criados 6 coisas, porque no sétimo dia nada foi criado. Nós temos aí a mesma questão do maná. Quando o povo estava no deserto, durante o primeiro dia até o quinto dia da semana, Deus enviava uma porção de maná. Mas no sexto dia, Deus enviava 2 porções de maná, justamente para que no Shabat o povo judeu não saísse para trabalhar, colher, que faz parte de uma das 39 proibições no Shabat, ok? Então, nós temos essa realidade. Então, por isso, no sexto dia, nós temos 2 porções da criação. 3 mais 3, 6. Né? Como temos a questão do Shabat, ok? Depois nós vimos aí a questão exatamente sobre, dentro do aspecto da criação, né, a questão da árvore da vida, né, que começa no capítulo 2, a partir do verso 9, nós começamos a ver aí sobre a questão, com mais detalhes, a criação no princípio, né, do capítulo 1, ela é bem resumida. Aí depois no capítulo 2 começa um desenvolvimento mais, né? Então há uma demonstração da obra da criação um pouco mais extensa para compreendermos algumas coisas. Dentro desse aspecto nós temos o Talmud, a Mishnah, né, os nossos sábios que vão comentando e são longos as explicações. Aqui dentro do nosso Rumash, nós temos aí, né, tanto alguns comentários do Rebbe, como também de Rashi, para poder alimentar um pouco mais sobre a questão da criação. Então, no capítulo 2, a partir, né, do verso 8, nós temos aí, né, que Deus, ele, antes de entrarmos na questão da árvore da vida, nós temos aí a questão da criação do ser humano, né, onde realmente Deus ele formou da terra o boneco e depois ele soprou nas suas narinas, né, o fôlego de vida, e aquele boneco de terra passou a ser alma vivente, tornou-se um ser humano. Por isso aquela famosa questão que está escrito, né? Tu és pó e ao pó tornarás, ou tu és terra e à terra retornarás, né? Então nós temos essa questão aí. E aí vejam bem que Adão, né? Ele foi criado fora do jardim do Éden, porque quando você vai no versículo 8 do capítulo 2, você vê lá que Deus plantou um jardim na parte leste do Éden e colocou ali o homem que ele formara.
Então veja bem, o homem, o ser humano, foi criado fora do jardim do Éden, depois que ele foi colocado dentro do jardim do Éden, né? Então aí fica aquela pergunta, por que que ele não criou dentro do jardim já? Por que que ele criou fora? Então, segundo os comentários de Irache, ele fala que a questão em si é para que o Adão não olhasse que tudo era perfeito, lindo e maravilhoso e que ele não precisava fazer nada, né? Então ele precisava compreender que realmente ele precisa trabalhar, labutar para manter realmente as coisas em ordem, né? Então foi onde que Deus deu o teste para ele, né? De todos os frutos comereis, porém o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, ok? Então, nesse sentido aí, é exatamente para que o Adão não viesse apenas ficar com aquela visão, né? Tudo é lindo, maravilhoso, uma delícia, né? Não preciso fazer nada, é só cruzar os braços e patati patatá. Negativo. Fora do jardim do Éden, que para conquistar o jardim do Éden é preciso trabalhar, lutar, labutar no nosso dia a dia, para que nós possamos ter realmente acesso à árvore da vida, o jardim do Éden, a vida eterna. Por isso que nós temos a nossa configuração aí para o nosso labutar diário, ok? Então a nossa luta contra as trevas, o mal, ela não cessa, ela é constante, ok? Teremos aí uma pausa no governo de Mashiach, né? Quando o rei Mashiach ele estiver reinando, ele vai estar sarando, curando a terra, colocando as ordens dos 4 reinos no seu devido lugar. Então não haverá guerras, conflitos e coisas semelhantes. Então aí sim nós iremos desfrutar realmente do Shalom com Mashiach, ok? Segundo os nossos mestres aqui, né? Rashi, o nosso Rebbe, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então eles comentam que esta árvore ela seria uma figueira, então seria uma árvore de figos, né? Então, embora possuísse todo tipo de árvore frutífera no jardim do Éden, era principalmente, né, o jardim era um grande pomar de macieiras, mas segundo os mestres aqui falam que provavelmente, né, provavelmente a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira, ok? Então ali foi colocado o homem para poder realmente governar, né? E ali estar realmente ministrando o paraíso divino. E a única proibição que foi dada a ele é que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, como diz o verso 17 do capítulo 2, né? Então, foi colocado à disposição do ser humano realmente todas as árvores frutíferas, menos a do conhecimento do bem e do mal, né? Então, não é bom, né? Deus enviou para Adão, ele enviou o casal, né, dos animais, com exceção dos peixes. Então, de todos os animais, né, que rasteja, que anda sobre a terra, que voa, etc. e tal. Então, todos os animais em casal foi levado à presença de Adão e ele deu um nome para cada um deles, né? Então, aqui os nossos mestres falam que o intuito de Deus, né, um deles, né, era exatamente despertar em Adão que ele precisava de uma companheira, né? Que assim como todo animal macho tinha sua companheira, ele como um ser másculo, né, ele precisava de uma companheira, né? Então era para despertar nele esse sentimento, né? Eu preciso de uma companheira. Dentro da sabedoria judaica, né, quando a palavra fala que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, né, então nos fala que a mulher que foi criada junto com Adão, né, ela estaria, né, arraigada, né,
colada em suas costas, né? E aí então ele precisou de um sono profundo para que realmente Deus pudesse separar, né, o seu lado feminino, para que ele tivesse a sua companheira ali no seu dia a dia, né? Então, dentro desse sentido aí, os nossos mestres falam que não é bom, né, que o ser humano esteja só, então ele fez esta separação, né? Então ele fez Adão cair num sono profundo, então ele tirou, né, a mulher exatamente das suas costas, por assim dizer, né, que estava ali, né, como siameses, né, que se conhece assim nos dias atuais, e assim então foi separada. Então é por isso que fala que foi tirado da sua costela, né? Então estava bem presa ali na sua costela. E exatamente Adão, né, não vê isso, justamente para que ele não pudesse, né, de alguma forma trazer algum tipo de atitude que poderia ele se sentir maioral e ela inferior, né? Então é exatamente por isso que ele caiu num sono profundo e assim foi tirado da sua costela, né, a sua companheira, né? Então dessa forma Deus deu a ele a sua companheira, a mulher, né, o ser feminino, para poder ser a sua companheira, e por isso Adão a chamou de Isha, mulher, que significa Isha, mulher. E ela foi tirada do homem, que é Ish, né? Isha, Ish, mulher e o homem, né? E como própria história nos fala aqui, dentro desse aspecto, né? Adão e Rava, eles viviam sem roupas, nus, porque a inocência que eles tinham não tinha a malícia. Então era algo natural para eles. Então eles coabitavam como marido e mulher, né? E foi dentro desta dimensão em que realmente eles tiveram seus 2 filhos, né? Mas aí nós temos aquela famosa questão, né? Exatamente no Jardim do Éden, a questão da serpente, né? E a serpente, ela era o único animal mais sábio de todos os animais. Inclusive, a serpente, ela andava sobre 2 pernas, né? Então ela andava, era o único animal, né, excepcional que tinha no jardim. Era o animal mais belo que tinha realmente na criação. Tanto é que a serpente, neste tempo, ela falava. Por isso que quando ela começou a conversar com Eva, ela não estranhou, porque ela falava, entendeu? Ela andava sobre os seus pés, né? E falava. Então por isso que Rava, ela não estranhou o diálogo que a serpente começou a falar com ela, né? E segundo os nossos mestres fala que exatamente, né, a serpente ela viu, né, Adão e Rava coabitando como marido e mulher, e a serpente desejou, né, a mulher. Então, nesse mesmo tempo, como era o animal mais inteligente, então ele arquitetou, né, exatamente um plano para que Adão pudesse morrer. E aí vem aquele famoso diálogo, né, em que a serpente fala com a mulher, né? Deus não disse que podeis comer de todos os frutos? E então Rava, ela responde a ele, né? Não, Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que nem tocar na árvore podemos, né? Então ela acrescentou alguma coisa dentro desse aspecto aí, porque Deus não disse para não tocar na árvore, né? Simplesmente Deus disse, não comereis deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então na visão de Rava, ela tinha uma visão que se tocar na árvore morreria. E nesse diálogo então, né, a serpente ela empurra, né,
Eva contra a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela toca na árvore, e ela vê que ela não morre. E a serpente já aproveita, já vem com o seu diálogo, né? Tá vendo? Viu só? Você não morreu, né? Então, esta serpente que simboliza realmente o Yetzer Hará, a inclinação do mal, e representa exatamente tudo aquilo que é negativo, perverso e mal, etc. e tal, é exatamente dentro de um aspecto da nossa vida, do nosso dia a dia. As decisões que nós temos que tomar, etc. e tal, né? Então, muitas vezes, nós achamos que tocar em determinada coisa pode nos trazer realmente um grande transtorno, né? Mas é o que acontece, entre aspas, né, a voz da serpente soa e fala, não, você pode tocar, não tem problema, que mal tem tocar nisso, tocar naquilo, patati patatá, né? Então aí, algum momento, a pessoa resolve tocar naquilo que não era para tocar, né? E aí, opa, eu não morri, eu não caiu nenhum raio na minha cabeça, né? Então, não veio nenhum tsunami sobre mim, patati patatá, né? E aí acaba se habituando, né, à má inclinação e acha que aquilo que nós vimos aqui no começo da nossa reflexão, né? Acha que pode, num pacote só, pode ter tudo aquilo que é concernente realmente ao Yetzer Hará, a má inclinação, e tudo aquilo que é concernente a Yetzer Tov, a boa inclinação, ou seja, a pessoa cai na ilusão de que ela pode desfrutar de todos os benefícios das paixões da carne, do materialismo e etc. e tal, e ao mesmo tempo de todos os benefícios das questões das bênçãos espirituais. E o nosso Rebbe é bem claro, num pacote só pode ter um dos dois, e não os dois. Ok? Então é isso daí, é para não ficar confuso, ok? Então, nesse sentido, então, o plano da serpente era que a Eva, né, ela desse o alimento para Adão, ao fruto, e Adão viesse comer e morrer. Mas para o seu desespero, por assim dizer, né, Eva, ela já pega do fruto e já dá a sua grande mordida no fruto, né? Então, aí cai o plano nefasto da serpente. Porque Eva não era para comer do fruto, era para dar para o seu marido. E como a ordem divina é se comer morrereis, então ele queria Eva eternamente viva para ela, e Adão, ao comer do fruto, ele seria condenado automaticamente à morte, e então a serpente achava que poderia tomar posse de Eva, ok? Então, e aí, então, mais uma vez nós vemos que os planos, né, nefastos, os planos do mal, eles não prosperam, eles caem por terra. Eles andam alguns passos e depois, puf, abismo. Não tem como. O bem sempre vence, ok? E aí, então, Eva, né, leva o fruto para o seu marido, para que ele comesse do fruto. E depois de conversar bastante com o marido, né, então, ela acaba realmente fazendo com que ele tome a decisão de comer do fruto. Come do fruto, um olha para o outro, a inocência cai e eles percebem que estão nus. Vão e pegam de folhagem, né? E fazem uma tanga, né? Uma cobertura para a sua nudez, porque começaram a ter vergonha da nudez. E aí então se cobrem. E depois Deus vem e vê a situação toda, e aí Deus faz roupas de peles. Então é aí onde que tem o primeiro sacrifício, né? De animal em prol do ser humano dentro desse aspecto aí no princípio, ok? E então é feito roupas de peles para que eles pudessem cobrir a sua nudez. Mas Adão, Deus quando o instiga, né? Quem te fez ver que vocês estavam despidos, né? E aí então Adão, né, fala, a mulher que tu deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, né? Como diz o capítulo 3, verso 12, né?
Porém, a transgressão de Adão, ele transfere a culpa para Eva, né? Então Adão só cometeu mais uma ofensa, a falta de gratidão pela bondade de Deus. Quer dizer, ele não assume as suas responsabilidades, né? Aqui é um exemplo do isentão, né? Daquele que não assume as suas responsabilidades, né? Então ele fica aí jogando culpa em tudo e em todos, né? E aí, né, depois que as coisas acontecem, aí o isentão ele fala assim: eu não tive nada a ver com isso, eu não tomei partido de ninguém, eu não escolhi ninguém. Mas aí depois que a vaca foi pro brejo, meu filho, você vai dançar o mesmo tango, não tem como, né? Vejam bem aí que na nossa América Latina aí, vários segmentos religiosos estão sendo proibidos. Vários religiosos estão sendo perseguidos, presos, mortos, expulsos, né? Tivemos aí, né, na noite de ontem, um instituto religioso que foi invadido aí, né, pelos perversos, né? Estão começando. Fica aí, isentão. Não toma uma decisão sábia à luz das 7 leis universais, né? Fica aí, né? Depois não adianta chorar o leite derramado, não é verdade? É isso daí. Então, dessa forma, né, Adão não assume as suas responsabilidades nem a sua culpa. Joga na mulher. E ainda por cima é ingrato com a bondade divina que lhe deu a companheira, né? Quando ele vai para a mulher é a mesma coisa, ela joga a culpa na serpente, né? Também se exime, né? E então, Deus não fala com a serpente, ele não abre diálogo com a serpente. Ele já vai e dita a sentença para a serpente. Ela não vai falar mais, não vai andar mais sobre os seus pés e vai rastejar até que os 4 reinos sejam restaurados nos dias da redenção final com Mashiach. Então a serpente primordial, ela será restaurada nos dias de Mashiach. Por isso que a profecia fala que a criança brincará com a serpente e nada ali acontecerá, entendeu? Porque vai ser restaurada também naqueles dias, né? Então por isso, cada um recebeu o seu jugo, né? O homem vai trabalhar e com o suor do seu rosto vai adquirir o seu pão. E a mulher, com dores, dará à luz, né, no momento do seu parto, ok? Ao dar à luz a uma nova vida. Então, aí depois nós temos aí a expulsão da família do realmente permanecerem ali. Vai que come depois do fruto da árvore da vida e viver eternamente um pecaminoso, aí não dá certo, não é verdade? Aí a maldade só se multiplicaria e aí, misericórdia, né? Então, por isso, a mulher Ishá, ela foi chamada de Havá, Eva, né? Que é a forma conhecida tradicionalmente. Havá, que significa que ela viria a ser a mãe de todo vivente, né? Rai, vida. Então, Eva é a mãe de todo ser humano, né? E depois nós temos aí a questão de Noah, ok? E nesse sentido, então, Deus, ele bane, então, Adão e toda a sua família para fora do jardim e coloca ali, né, querubins para proteger a entrada, né? E segundo nos fala que esses querubins, esses anjos, eles estavam equipados com lâmina da espada giratória, que parecia flamejar e, portanto, tinha aspecto amedrontador para guardar o caminho da árvore da vida. A partir do capítulo 4, né, nós temos aí, né, já dentro da nossa quarta aliá, nós temos aí a questão de Caim e Abel, né, e Caim e Abel, os dois irmãos, né, segundo os nossos mestres, né, Caim, quando ele nasceu com uma irmã gêmea. E quando Abel nasceu, ele nasceu com 2 irmãs gêmeas. Ou seja, Caim
e uma irmã gêmeas, né? Então foram um casal de gêmeos. E depois tivemos aí um trigêmeos, Abel e duas irmãs gêmeas, né? Foi só depois do nascimento dos 5 filhos que a serpente conseguiu persuadir Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento. E Deus expulsou Adão e a sua família do jardim do Éden. Então vejam bem aqui, né, no capítulo 4, uma extensão a mais sobre a questão da tentação no jardim e a expulsão do jardim do Éden, ok? Então, nesse sentido, Abel tornou-se pastor e Caim tornou-se, então, lavrador da terra. Então, a pergunta fica, por que Abel foi pastor de rebanhos, né, de ovelhas, e Caim foi o lavrador da terra? A terra já estava amaldiçoada, porque Deus disse a Adão que a terra produziria os seus espinheiros, abrolhos, né? Quer dizer, a terra seria uma terra de produzir ervas daninhas, né? Que nós conhecemos bem. E então a terra estava amaldiçoada. E então Abel, ele decidiu ser um pastor de rebanhos, né? E Caim não, Caim ao contrário, né? Ele simplesmente agiu de uma forma que não se intimidou com a sentença divina sobre a terra, né, da sua maldição. Então, no seu oculto, Caim estava desafiando a Deus, né? Deus amaldiçoou a terra, mas eu vou trabalhar na terra e eu vou mostrar que a terra não está amaldiçoada. Então, Caim, ele entrou num campo de desafiar a Deus dentro desse aspecto aí, por isso que ele se tornou um lavrador naqueles dias, naquele momento, ok? Que a terra tinha acabado de ser amaldiçoada, tá? E posteriormente a terra é abençoada, etc e tal, e aí a terra é uma benção realmente, e como diz, né, em várias passagens, a chuva cai sobre bons e maus, para que a terra possa ser fortalecida e possa produzir alimento para todo ser vivente, ok? Mas é a questão do momento da expulsão do jardim do paraíso, ok? Então, depois disso daí transcorrido, nós temos aí a questão da oferta, que já é a partir do versículo 3 do capítulo 4, em que Caim e Abel, eles decidiram levar uma oferenda a Hashem, né? Então Caim, sendo o primogênito, ele tinha a preeminência. Então primeiro Caim levou a sua oferenda, ele apresentou frutos, né, na presença divina como sua oferenda. E aí realmente Deus não aceitou a oferenda de Caim. E por que Deus não aceitou a oferenda de Caim? Porque ele levou os piores frutos. Ele não levou as primícias do fruto. Ele não levou os melhores frutos. Ele levou os frutos piores, inferiores em qualidade, em aparência. Então ele pegou o quê? Ele pegou o melhor para si e o pior foi levar para Deus como uma oferenda, né? E dentro desse aspecto aqui, né? Bom, vamos concluir com Abel para podermos trazer dentro desse aspecto aí. Então, por isso, a qualidade era ruim e Deus não aceitou a sua oferenda. Deus poderia aceitar a oferenda dos produtos da lavoura? Claro que sim. Não tem problema nenhum. Mas se fossem feitos de acordo com uma kavaná, uma verdadeira intenção do coração de agradar a Deus e também trazer o melhor para Deus. E não foi o que Caim fez. Caim não teve uma intenção verdadeira do coração e não levou o melhor dos produtos como oferenda a Deus. Por outro lado, Abel, ele tomou das suas oferendas, dos primogênitos do seu rebanho, os mais gordos, os mais saudáveis, os mais bonitos, e ele levou para a oferenda a Deus. E Deus se agradou, abençoou e aceitou a oferenda de Abel. E isso trouxe o quê? Trouxe ciúmes de Caim, porque foi rejeitada a sua oferta e de Abel foi aceita. A lição prática aqui,
que nós precisamos ter? A lição prática aqui que nós precisamos ter, amados, é de que, na realidade, nós precisamos ofertar a Hashem o melhor em todos os aspectos. Você vai fazer as suas preces todas as manhãs, dê o seu melhor, com kavaná, intenção verdadeira do coração, um amor transbordante, um amor alegre, um coração cheio de gratidão a Deus, com júbilo, fazer as suas preces com amor, com temor e alegria aos céus, a Hashem. É assim que nós precisamos fazer. É assim que nós levamos o melhor para Deus. Ok? Temos aí as festividades, temos o Shabat semanal. Ok? Então aí é um momento de nós levarmos produtos. É o suco, e o suco da uva, o vinho, kasher. Por isso é importante você adquirir suco de uva e vinho kasher com inspeção rabínica. É o melhor do fruto da videira para você trazer para o Kiddush de Shabat e das festividades. Você tem as halot, os pães especiais do Shabat e os pães especiais para as festividades. Então você vai fazer o quê? Você vai comprar a farinha de trigo para fazer o pão ou os pães. Então você não vai lá na prateleira do mercado ou do supermercado, seja onde for que você comprar a farinha de trigo, você não vai lá para comprar o mais barato. Também não precisa comprar o mais caro. Se você tiver condições e a comunidade tiver condições de comprar o mais caro, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Não tem problema nenhum, melhor ainda. Mas também comprar o mais barato é complicado. Nós precisamos estar aí à semelhança de Abel, procurando dar o melhor para Deus. Entendeu? Então procurar o melhor. Se não há condições financeiras, pessoal, familiar ou da comunidade, né, toda semana estar aí adquirindo um produto caro, então pega um produto intermediário, de boa qualidade e adquire. A mesma coisa as questões, né? Nas festividades tem mel, por exemplo. Então procure avaliar o mel, se é mel de verdade ou se é mel falsificado. Existem algumas características que você pode fazer de teste para provar se o mel é ou não batizado, se é verdadeiro ou não. Vai lá no Google e lá coloque lá como testar se o mel é verdadeiro. Vai aparecer lá alguns vídeos, né, que você vai abrir no YouTube e você vai encontrar principalmente 4 características para você fazer teste para saber se o mel é verdadeiro ou não. Só vou dar um exemplo, a pesquisa é sua, ok? O papel toalha. O papel toalha, você pega o papel toalha, coloca sobre a mesa e o mel que você comprou, você joga uma gota em cima do papel toalha. Se o papel toalha chupar, absorver aquela gota de mel, pode jogar fora, não vale, está batizado. Agora, se você joga a gota do mel verdadeiro sobre a toalha de papel, vai ficar sobre a toalha. Ele não vai penetrar na toalha, ele não vai ser absorvido pela toalha. O mel vai permanecer sobre a toalha, como um 3D. Então você já tem uma característica que o mel é verdadeiro, ok? Tem mais 3, procura lá, pesquise lá, tá bom? Então é isso daí, então procurar o melhor. As frutas que você vai adquirir para a festividade, os alimentos que você vai fazer para as festividades, procure sempre fazer como Abel, dar o melhor como oferenda para Deus. Deus se agrada, aceita
e abençoa. Ok? É isso daí. Mas aí nós tivemos o quê? Nós tivemos aí os ciúmes de Caim, que trouxe uma consequência negativa para Caim, né? Ele se deixou dominar pelos ciúmes, ele se deixou dominar pela raiva, ele se deixou dominar pelo ódio. É uma consequência natural quando o veneno não é devidamente tratado. Quando você faz algo superficial para Deus e você fica no superficial, beleza, não aconteceu nada, não teve um tsunami, a casa não caiu na minha cabeça, não caiu nenhum raio, fui e voltei do trabalho, não aconteceu nenhum acidente, não fui atropelada, nenhum avião caiu em cima de mim. Aí você fala, beleza. Aí você continua no seu superficial, no gingado do brasileiro folgado, né? E aí você fala, não tem nada demais, não tem nada. Aí você vai sempre ofertando a Hashem parcialmente, não o melhor, mas trazendo aquela coisinha, entendeu? Como Caim. Então não, eu preciso fazer a semelhança de Abel, dar o meu melhor para o meu Deus, porque ele tem feito o melhor por mim. Então eu vou procurar corresponder com o melhor. Ok? Mas Caim não tratou realmente deste ciúmes, dessa inveja, coisas que foram crescendo, porque Deus aceitou a oferta de Abel e ele rejeitou a minha oferta. Então nós temos aí realmente um momento em que Deus entra num diálogo. Caim já tinha matado o seu irmão. E Deus vem e diz, Caim, cadê o teu irmão? Onde está Abel? Então Caim diz, acaso sou guardião do meu irmão? Por que ele fala, acaso sou guardião do meu irmão? Porque ele é o primogênito. Ele tinha a responsabilidade de guardar o seu irmão, sim. Ele era o primogênito. É o que cuida dos irmãos mais novos, o primogênito. Então, ele estava exatamente o quê? Simplesmente negando a sua responsabilidade. Acaso sou guardião do meu irmão? É a mesma coisa que nós precisamos aprender dentro desse aspecto, como Benei Noach. Você é guardião do seu irmão? Você precisa saber responder isto. O que tem a ver com meu irmão Benei Noach? Meu irmão, minha irmã, está implícito aí, né? Benei, filhos, que significa tanto ele como ela. No singular, Ben Noach, filho de Noé. Bat Noah, filha de Noé. Quando se fala Ben Noach, os filhos, de forma geral, masculino e feminino. Ok? Então, eu preciso sentir essa responsabilidade, que eu sou responsável pelo meu irmão. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão, para minha irmã. Então, por isso, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que trazer a luz divina. Eu tenho que trazer para fora aquilo que realmente está oculto, a presença divina nessa e naquela situação. A ausência de Deus, quando as pessoas se colocam numa posição anti ou contra Deus, que nós conhecemos muito bem as ações dos perversos. Então nós precisamos sentir essa responsabilidade e não sermos omissos. Então sim, eu sou o guardião do meu irmão, ou seja, eu tenho responsabilidades para com meu irmão, para com a minha irmã, os Benei Noach. E eu não posso, de forma alguma, ocultar a luz divina, ok? Então, nesse sentido, né? Então Deus diz a Caim, o que fizeste, né, ao teu irmão, né? E então, e aí fica claro, né,
Deus diz, né? O solo, a terra, ela clama pelo sangue do teu irmão. Aqui nós temos também uma outra realidade muito, vamos dizer assim, muito triste, numa linguagem bem simples para entendermos, né? Nós temos uma realidade muito triste. Todo sangue inocente derramado por terra, a terra clama por esta vida. O sangue, o solo, a terra clama pelo sangue do teu irmão que você matou, que você derrubou o seu sangue. O sangue está à vida. E a terra clama por isso. Todo sangue inocente derramado, a terra clama por isso. Por que a terra clama por isso? Porque quando Caim, ele mata Abel, ele não matou somente Abel. Ele matou gerações. Ele matou gerações. Então ele foi um grande assassino. Por isso que todo homicídio, todo assassinato, há uma prestação rígida diante de Deus. Os tribunais podem falhar, os tribunais terrestres, os juízes e aqueles que detêm o ordenamento jurídico do direito, eles podem falhar, mas o tribunal celeste não falha. Por quê? Porque quando alguém mata alguém inocente, sem ser em legítima defesa de si ou de outrem, ele está matando não apenas uma vida, ele está matando gerações. Por isso que o assassinato, biblicamente falando, a sua sentença é a capital, é a pena de morte. Obviamente, a maioria dos países não tem essa pena de morte, ok? E por isso não se aplica a pena de morte aonde não tem. Mas no Tribunal Celeste existe uma prestação de contas muito rígida. Então, por isso, todo sangue inocente, ele será devidamente julgado para que aquela alma possa descansar em paz. Então, por isso, né, seja quem for que tem algum parente, algum conhecido que foi assassinado e a justiça falhou, fique tranquilo. A justiça divina não falha. Pode ficar tranquilo com esse respeito. Tá bom? Então, dessa forma, né, Deus deu, mesmo assim, Deus dá oportunidade a Caim para se arrepender, né? E na realidade, Caim, ele se arrependeu muito pouco, né? Ele deu uma aparência de arrependimento, mas na realidade não, né? Então, meu pecado grande demais para que tu o possas suportar, não podes relevá-lo, foi o que Caim clamou a Deus, por assim dizer, né? Mas na realidade foi uma retruca a Deus. O meu pecado é muito grande? Que é isso? Onde já se viu? Foi só o Abel que eu matei, foi só ele, nada mais. Só foi uma vida que eu tirei, nada mais. O que tem de mais eu ter matado Abel? Era a mesma coisa que tivesse falado isso, né? Mas ele diz em outras palavras, né? O verso 13 do capítulo 4, né? É meu pecado grande demais para que tu o possas suportar? Não podes relevá-lo? Misericórdia, né? Eis que hoje me expulsaste da face da terra, mas posso ocultar-me de tua presença? Serei eternamente errante no mundo, né? Qualquer um que me encontre me matará, né? Porque sabe que assassinei meu irmão, tornando-me sujeito à pena de morte, né? Com os comentários de Irache, né? Então, além disso, dos animais, qualquer um que me encontre me matará. Então, Caim estava aí com as suas lamúrias, né? Que seria alvo constante de tentativa de matá-lo, né?
Mas aí Deus disse-lhe, né? Portanto, uma vez que tens medo do que as pessoas farão, seja amplamente conhecido que quem matar Caim será punido. Ninguém deve incumbir-se de castigar Caim pelo seu pecado, pois esse pecado só será vingado após 7 gerações. Para tornar público esse juramento, Deus colocou uma marca, uma letra do seu nome, sobre a fronte de Caim, para que quem o encontrasse não o matasse. Quanto ao temor que Caim sentia dos animais, Deus colocou uma marca sobre Caim. Ele restaurou sua imagem divina para que quem dentre os animais o encontrasse não o matasse. Mas Caim não se arrependeu completamente, nem mesmo depois disso, que Deus aplacou os seus temores. Caim saiu da presença de Deus fingindo humildade. Aonde quer que ele fosse, a terra estremecia sob seus pés. E as pessoas diziam, ficai longe dele, pois ele matou seu irmão. Ao invés de errar pela terra, como lhe fora ordenado, Caim estabeleceu-se em Nod, a leste do Éden. Deus designara ao leste do Éden, onde seu pai Adão se assentara depois de ter sido expulso do jardim do Éden. Deus designara esse local como um refúgio para assassinos, então Caim estava certo de que estaria seguro ali. E depois, no versículos 17 e 18, aí nós temos a questão dos descendentes de Caim. E é interessante observarmos essa questão aqui, ó. Caim conheceu sua mulher, que é a sua irmã gêmea, e ela concebeu e deu à luz a Enor, que é Ranor, que significa educado. Caim desejava demonstrar que, apesar de Deus ter-lhe imposto a pena de ser eternamente errante, esse castigo não se estendia à sua descendência, que de fato poderia obter estabilidade e conforto neste mundo e contribuir na construção da civilização. Então Caim, mais uma vez, ele entra numa, vamos dizer assim, numa disputa com Deus, Deus falou para ele ser errante. Ele falou, não vou ser errante, eu não vou ficar andando para lá e para cá, não. Ele começou, então, a edificar cidade, estabelecer e fazer uma cidade. Também, ele sabia que pesava sobre ele essa maldição, porque ele assassinou o seu irmão, e ele falou, não, eu vou mostrar que a minha descendência não tem nada a ver com essa história, Então aí, como ele casou com a sua irmã gêmea, então ela começou a dar à luz filhos. E aí que entra realmente o problema, porque se Caim tivesse verdadeiramente se arrependido, ele não daria o nome aos seus filhos como esses que nós vamos ver agora. Então, na realidade, quando ele dá esses nomes que nós vamos ver agora, ele demonstra realmente o que está no seu oculto, que está no seu interior. Vamos lá. Então ele tornou-se um construtor de cidades e com seus parentes erigiu a primeira cidade. A fim de consolidar ainda mais a permanência da sua linhagem, ele deu à cidade que construiu o nome do seu filho Enor, para perpetuar a memória do filho depois que ele morresse. De Enor nasceu Irade. Irade gerou Meruiael, que significa eliminado por Deus. Olha o nome. Por isso você precisa, quem está aquelas que estão grávidas, os pais precisam tomar cuidado o nome que vão dar aos filhos. Cuidado com os nomes. O nome traz um significado, um sentido. Cuidado com isso. Então veja bem, um dos descendentes de Caim, Meruiael, que significa eliminado por Deus. Depois Meruiael gerou Metushael. Metushael significa extirpado de Deus. E Metushael gerou Lemer, contrariando as esperanças, de Caim, os nomes de seus descendentes, que foi dado aos filhos dos filhos, refletiam a sua filosofia de vida, cada vez mais antidivina. Então, este é Caim. Então nós temos aí, amados,
né? Amanhã teremos a continuidade dessa questão de Caim, né? E aí vamos na nossa quinta leitura no dia de amanhã. Para finalizarmos, né? Nós queremos aqui deixar o recado, né? O projeto Faratstad, que começou no mês passado, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad ele fez, lançou, né, 9 novas regionais, né, de sinagogas Benei Noach regionais. Então aí foi feito o projeto, uma semana, foram feitas as doações, a Tzedakah, né, as doações, etc. e tal. E aqueles comprometimentos mensais que alguns fizeram também, né. Então a Adriana lá da sinagoga sede, né, ela trouxe um alerta aí que receberam, né, alguns Pix endereçado ao José, né. Então, se porventura entre os nossos seguidores aí tem aqueles que entraram no Pix da sinagoga sede lá no Brooklyn, São Paulo, né, e endereçaram o Pix para José, referente à sinagoga Benei Noach regional Bauru. Então, por gentileza, nos envie o comprovante para que nós possamos enviar, né, para a tesoureira lá, a Adriana, para ela poder localizar esses Pix, para poder destinar, né, para a sinagoga Benei Noach regional Bauru, ok? Então, se porventura quem enviou o Pix para José com a intenção de ser para nós aqui em Bauru região, por gentileza, né, nos envie o comprovante para que nós possamos lá enviar lá, ok? E nós estamos no mês de outubro, então a continuidade da mensalidade, né, está aí à mercê dos amados que quiserem continuar trazer a sua tzedakah para essa finalidade, para a sinagoga regional Benei Noach, né? A sinagoga Benei Noach regional Bauru, ok? E a mesma coisa acontece com as outras 8 regionais que foram lançadas no referido projeto, né? Então, também as outras regionais têm a continuidade normalmente, ok? Nós estamos no mês de outubro, né? E nesse mês de outubro, né, é a data do meu aniversário, dia 25 de outubro, né? O calendário gregoriano é o dia 25 de outubro. Mas aí nós fizemos aquela conversão para a data judaica, né? Que é interessante e é importante nós transportarmos isto para o calendário judaico. Então, no calendário judaico, a nossa data de aniversário é no dia 11 de Reshivan, né? E o ano de nascimento foi no ano 5.719, ok? E a porção semanal da Parashá foi Lech Lecha, né? Vai por ti mesmo, né? Então, nós temos aí essa identificação com a nossa data judaica de nascimento, e dentro da nossa data judaica de nascimento, nós temos aí a nossa porção correspondente à nossa porção semanal. Então você precisa saber qual é a sua porção semanal, né? Você pode entrar lá no link rabad.org.br, né? E você entrar lá em calendário, e lá ir na conversão de datas. Aí você coloca a sua data gregoriana do seu nascimento para conversão para a data judaica, e ali eles vão apresentar para você, né, o dia, o mês e o ano do seu nascimento dentro do calendário judaico, e a porção da semana da Torá, a porção semanal, né, da Torá, para a data do seu nascimento. É importante você aprender isso daí, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, né? Então, 25 de outubro vai ser na terça-feira da semana que vem, né? Aliás, 25 de outubro é na data gregoriana, terça-feira da semana que vem. Mas dentro do calendário judaico, 11 de Reshivan, vai cair exatamente no dia 5 de novembro, né? No dia 5 de novembro, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. No dia 5 de novembro, o dia 11 de Reshivan. Então é interessante você ver essa questão de datas
e você adentrar dentro do calendário judaico. Isso ajuda muito, é uma beleza, é uma bênção, né? E aí depois você vai refletir na sua paraxá, da data do seu nascimento, e você indo com aquela kavaná, a intenção verdadeira do coração, aí você vai compreender a mensagem de Deus para a sua vida. E você poderá ver um grande motivo, o porquê você está aqui. Ok? Amanhã temos mais, sem sombra de dúvidas. Só finalizando, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nestas primeiras aliot, nessas primeiras leituras, ele nos fala sobre o propósito da criação. Você precisa trazer a presença divina para fora, né? Ele nos fala da nossa alma divina, né? Que o objetivo primário da criação, enquanto que o restante seria secundário, né? Então, a nossa alma, ela é divina porque ela se origina em Deus. Ele soprou nesse sentido, ok? Temos aí a mensagem sobre modéstia e inocência, quando Deus, ele realmente providencia roupas de peles para Adão e Havá, certo? Que traz o quê? As folhagens não estavam cobrindo adequadamente a nudez deles. E Deus vem e traz então a roupagem em pele de animais para cobrir corretamente a nudez. Então aqui nos fala sobre modéstia e inocência, né? Então por isso que é muito importante nós estarmos em modéstia, né? E estarmos em inocência. Isso significa, por exemplo, que um homem e uma mulher que não são marido e esposa não podem ficar sozinhos num ambiente, ok? Principalmente num ambiente fechado. É muito perigoso isso daí, entendeu? Então é modéstia, inocência, prudência. Então o Rebbe nos fala sobre muito isso daí. E, né, a aprender com os fracassos, né? Que é exatamente a mensagem que Caim não aprendeu, certo? Então nós precisamos aprender realmente com os nossos fracassos a sermos melhor hoje do que ontem, ok? Até amanhã. Shalom, shalom.